O estado natural do melancólico é o coração partido. A vida do melancólico é um filme, um romance antigo, uma novela de época, em que ele é o personagem principal, solitário, misterioso, incompreendido. Ele guarda segredos que ele nunca contou pra ninguém. E ele vai sofrendo sozinho, sem perceber, alimentando a própria dor e ficando cada vez mais apegado com o seu sofrimento. E o pior de tudo é que o melancólico precisa dessa romantização da própria vida. Ele precisa desse toque de fantasia para a realidade que é tão chata para nós. O maior medo do melancólico é ser uma pessoa comum, igual a todo mundo que vive a mesma vida. O melancólico se sente preso pela realidade. A mente melancólica é tão maravilhosamente intensa, é tão infinitamente imaginativa. Quando a gente fecha os olhos, a gente vê tanta coisa, a gente sente tanta coisa, a gente deseja tanta coisa, que quando abrimos os olhos, esse mundo real aqui é tão cinza, é tão preto e branco, comparado com o que nós vemos e vivemos aqui dentro. A gente tenta escrever uma história bonita para nossa vida aqui fora. A gente sonha com encontrar pessoas dignas da nossa expectativa. E nesse caminho a gente vai se decepcionando tantas vezes, vai colecionando frustrações, traições e corações partidos e tragédias e traumas e histórias feias para contar, mas no fundo a gente não desiste. A gente tem a esperança. A gente sempre tem uma faísca de esperança de que em algum momento a mágica vai acontecer. Essa fome de fantasia que nós temos pode ser a nossa maior propulsora para viver uma vida fantástica, mas pode ser também a nossa maior ruína, quando a gente se perde na própria fantasia. Quando a gente começa a, de repente, não suportar mais as partes tão feias da vida real. E aí a gente fica seletivo, a gente fica mais sozinho, porque somos mais exigentes. Mas também tem que ter o equilíbrio para relevar um pouco mais os erros das pessoas. Entender que o mundo nunca vai ser tão perfeito quanto a gente queria que ele fosse. Entender que todo mundo vai errar. As pessoas sempre vão decepcionar a gente, falhar com a gente e, de vez em quando, tá tudo bem. A gente tem que aprender também a perdoar um pouco mais, a deixar pra lá, por mais difícil que seja. Mas também não podemos desistir de construir a vida perfeita que o nosso coração deseja. A mente melancólica é tão intensa. É uma montanha-russa emocional, sempre jogando você de um lado pro outro, de um extremo pro outro, do 8 pro 80. É difícil, eu tô tentando traduzir em palavras, mas as emoções melancólicas são um turbilhão e eu só consigo aqui te falar metáforas. É a profundidade do oceano, é a intensidade foguete que vai até o espaço, é infinito, é eterno, é perfeito, é uma conexão com alguma outra dimensão que é tão diferente dessa realidade palpável. A mente melancólica às vezes me assusta, mas na maior parte do tempo me deixa maravilhada. Maravilhada com o tamanho do potencial e do poder que nós melancólicos carregamos dentro de nós. Existe uma fonte de energia inesgotável que não para de fluir dentro de nós. E eu só quero ser forte o suficiente para carregar essa energia toda, para ter um corpo capaz de suportar uma mente tão poderosa e que eu consiga construir aqui no mundo real uma vida que pelo menos esteja aos pés da vida perfeita que eu já construí há muito tempo só aqui dentro da minha imaginação. O propósito de vida de todo melancólico é aprender a ser feliz sozinho. Eu vou me abrir com você aqui, eu vou te dar o meu exemplo, porque eu sei que tem alguém
que vai se identificar. Quando eu era criança, a minha felicidade dependia da minha mãe. Então eu colocava a minha mamãe no centro da minha vida. O meu objetivo de vida era deixá-la feliz, fazê-la sentir orgulho de mim. Então todos os meus esforços eram como que eu posso agradar a minha mãe. E aí se ela tá feliz comigo, eu tô feliz. Se ela tá triste, eu tô triste. Se ela tá cansada, eu tô cansada. E assim, essa relação de dependência emocional durou até os meus 13 anos, mais ou menos. Na adolescência, eu comecei a trabalhar. E eu comecei a ficar dependente emocionalmente da minha chefe. Colocava ela num pedestal, ela era perfeita, o objetivo da minha vida era o que eu posso fazer para agradar essa pessoa. Se ela me elogia, eu tô feliz. Se ela me critica, eu tô mal. Depois, comecei a namorar, mesma coisa, dependente emocional do namorado, objetivo da vida, agradar essa pessoa, fazer essa pessoa feliz. Engravidei, fui mãe, tive a minha primeira filha. O que aconteceu? Dependente emocionalmente da criança. Se o bebê tá feliz, eu tô feliz. O bebê tá doente, eu tô mal. E assim o melancólico vai destruindo todos os relacionamentos que ele tem ao longo da vida, porque ele se coloca nessa posição de total carência, total desespero, total dependência de uma outra pessoa. O ser humano sempre falha e você naturalmente vai se sentir destruído em algum momento. Nenhum ser humano merece ou aguenta carregar o peso de ser responsável pela sua felicidade. Mas essa é a tendência natural do melancólico. O melancólico sempre está sentindo um vazio dentro de si e ele busca preencher isso de todas as formas possíveis. O melancólico se culpa tanto por tudo, ele se sente tão impuro, tão indigno de felicidade, que o caminho mais fácil é buscar dedicar a minha vida para fazer outra pessoa feliz. Porque eu não mereço ser feliz. Eu não sou importante suficiente para eu me esforçar por mim. É mais fácil colocar esse peso em outra pessoa. Porque qualquer outra pessoa merece ser feliz, mas eu não. Aí a gente acha que isso é um ato de bondade, de sacrifício, de altruísmo, mas é a pior coisa que você pode fazer por alguém. Depois que você estuda autoconhecimento, você passa a ter uma escolha, a ter uma opção. Você consegue identificar, olha, eu tô indo por este padrão negativo de novo. Tenho que voltar pro foco. Eu mesma, toda vez que eu me distraio, que eu começo a me deixar levar demais pelas minhas emoções, pelas minhas vontades, quando eu me dou conta, eu já me tirei do foco da minha vida e coloquei outras pessoas. Parece que o melancólico sente mais prazer em fazer o outro feliz do que ele mesmo. Porque tudo que ele faz por ele, ele se sente egoísta, se sente maldoso, se sente errado. Mas eu tô aqui para te falar e para te lembrar quantas vezes forem necessárias. Você é o único responsável pela construção da sua felicidade. Felicidade não é uma mágica, não é um presente que cai no seu colo. Felicidade é construção, é comprometimento, é foco, é disciplina. Você precisa escolher focar em você, escolher se colocar no centro da sua vida. Isso não é errado, pelo contrário, é a escolha mais saudável para você e para todo mundo que convive ao seu redor. Acredite, quando você foca em cuidar de você, se manter bem, se manter feliz, você será a companhia mais agradável para todo mundo, que todo mundo vai querer estar perto de você. Mas quanto mais você se abandona, se esquece, se odeia, se rejeita, você fica cada vez mais insuportável e as pessoas começam a evitar a sua presença. A relação do melancólico com a música é muito diferente. É difícil colocar em palavras o que sinto quando ouço músicas desse tipo. Tecnicamente, elas são músicas tristes, mas o que eu sinto, na verdade, é amor. Uma onda imensa transbordando amor. Uma profunda afinidade com todas as outras almas do mundo que conhecem a tristeza, que a música se esforça para expressar. Um fascínio pela capacidade que o músico tem de transformar a dor em beleza. Eu entendo muito esse trecho. Quando eu tô escutando música, não é só escutar, é uma performance, fecho o olho e faço caras e bocas e mexo os braços. É literalmente uma onda de emoção passando pelo corpo inteiro que não dá para controlar. Essa sensação de transcendência dura no máximo 3 minutos, que é o tempo médio de uma música, mas sempre me transforma um pouco. Então, olha só,
O melancólico tem essa sensibilidade que faz com que a música toque em pontos da alma que estimulam emoções profundas que te fazem entrar em conexão com outras dimensões. Agora, olha a diferença dos outros temperamentos apreciando música. Ou melhor, só ouvindo música. Enquanto isso, meus amigos se divertiam com um aparelho de som num dormitório universitário, berrando canções. E um deles perguntou por que eu estava ouvindo música fúnebre. Fúnebre. Eu ri e fomos para a aula. Fim da história. Mais um episódio comum na vida dos melancólicos. As pessoas olhando pra gente com aquele olhar confuso, achando que somos um ser estranho de outro planeta e que a gente não perde mais tempo tentando explicar. O melhor que podemos fazer é dar uma risadinha sem graça, cortar o assunto e desistir. De tantas e tantas vezes que já buscamos momentos, palavras para explicar aquilo que estamos sentindo, e é como se nossas palavras batessem numa parede, porque outras pessoas são tão rasas que esse turbilhão que temos de informação para compartilhar acaba ficando solto pelo mundo, como palavras ao vento. O maior erro do melancólico é depositar a felicidade dele nas mãos de pessoas. O melancólico tem essa intensidade dentro dele, esse buraco no peito que a gente sempre está buscando preencher de alguma forma. A gente tem, sim, uma vontade de viver muito grande aqui dentro. O problema é que a gente deposita essa vontade no lugar errado, nas pessoas. O ser humano é falho por natureza. Se tem uma coisa que é certeira é que o ser humano vai errar. O ser humano, por mais que você ame, por mais que você ache ele perfeito, por mais que você faça tudo por ele, o ser humano pode ser sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha. Qualquer pessoa, em algum momento, vai errar com você. Fato. O ser humano sempre vai te decepcionar, sempre vai falhar, mentir, sem querer ele vai te decepcionar. E aí, esse erro vai desmoronar você. E aí você vai vir aqui nos comentários falar que é horrível ser melancólico, porque você não aguenta mais, porque você não tem mais vontade de viver. Mas será que você depositou a sua felicidade nas mãos de uma coisa totalmente falha, impermanente e instável, que são as pessoas? O melancólico vai precisar de algum hiperfoco para que ele consiga ser feliz. A gente desenvolve muita ideia, muita coisa aqui dentro e isso tem que ser canalizado para alguma coisa. O melancólico precisa saber que ele tem um propósito nesse mundo, que a vida dele contribui de alguma forma para um sentido maior que só essa vidinha aqui da rotina normal. O melancólico precisa de um hiperfoco. O erro está quando você coloca o seu foco em uma pessoa. Tem tanta coisa que você podia estar fazendo, você podia estar estudando, você podia estar ensinando, desenvolvendo, aprendendo, praticando, treinando. Infinitas possibilidades que você pode estar dedicando à sua vida. E aí você vai e escolhe uma pessoa, um relacionamento, para ser o centro da sua vida. Para você sacrificar o seu sonho, o seu tempo aqui na Terra, por uma outra vida de uma pessoa. E é difícil de perceber que esse é um erro, porque a nossa sociedade estimula muito esse sacrifício pelos outros. Então, se é a sua mãe, o seu pai que ficaram doentes, e de repente você esquece de você para cuidar dessa pessoa, sociedade aplaude. Se você sacrifica a sua vida para cuidar de um filho, a sociedade aplaude. Mas será que isso está certo? Será que essa pessoa, nem que seja o seu filho, será que esse filho merece carregar nas costas o peso da responsabilidade de ter uma mãe ou um pai que sacrificou completamente a vida por causa dele? Será que vai ser saudável crescer carregando esse peso? O fato é que nenhuma pessoa vai conseguir fazer você feliz, porque pessoas falham e têm o direito de falhar. O erro é seu quando você deposita a sua felicidade nas mãos de uma pessoa. Existem dois tipos de felicidade: a felicidade absoluta e a felicidade relativa. A felicidade relativa é muito perigosa porque ela depende de alguém, depende do tempo, depende da política, depende de uma coisa externa que você não tem controle. E aí a sua vida é vivida no modo aleatório. Se aquela coisa funcionar, eu vou ser feliz. Se aquela coisa não funcionar, pra mim acabou. Será que é uma decisão inteligente?
A felicidade absoluta, por sua vez, é a felicidade que vem de dentro. A felicidade que você primeiro decide que vai ser feliz, depois você vê o que está acontecendo do lado de fora. A felicidade absoluta não muda. Ela é sólida, ela é inabalável. Mesmo se todo mundo discordar de você, a sua felicidade está aqui, ela é absoluta. Faça chuva, faça sol, a sua felicidade é absoluta. Troca governo, troca política, felicidade absoluta. As pessoas ao seu redor estão bem, estão mal, a felicidade absoluta. É essa que eu busco, é essa que eu quero que você busque, porque nunca vai dar certo, você nunca vai conseguir ser feliz enquanto estiver depositando a felicidade nas mãos de pessoas. E isso aqui não é um papo que você fala para os outros. Você não vai chegar na pessoa e jogar na cara dela, ó, eu não vou depositar minha felicidade nas suas mãos porque você é falho, porque você me decepcionou, porque você me frustrou. Não, isso aqui é uma decisão interna que você faz, você guarda para você e não precisa ficar contando para os quatro ventos da sua decisão. A felicidade absoluta é uma decisão dentro de você. É você com você, tá guardadinho aqui, tá protegido aqui e é isso o que basta. Melancólico, o conselho mais inteligente que eu posso te dar hoje é: saiba identificar o temperamento das pessoas que convivem com você e mantenha um de cada sempre por perto, para que você possa aprender a ser um pouco mais sanguíneo quando você precisa ter boas relações com as pessoas. Você aprenda a ser um pouco mais fleumático quando você precisa lidar com situações difíceis, desagradáveis, e que você aprenda a ser um pouco mais colérico quando você está lidando com a sua própria preguiça, com a sua própria indecisão. Então eu sei que muitas vezes a sua vontade como melancólico é: deixa eu buscar os outros melancólicos que são parecidos comigo, para eu me juntar no nosso grupinho de melancólicos, onde todo mundo me entende, e deixa eu ficar preso aqui só na minha bolha. Vai ser mais legal. Mas eu sempre preciso te lembrar que você evolui através do desconforto. Se você é melancólico e convive com um sanguíneo, eu sei o quanto pode ser desafiador ter que lidar com alguém que é totalmente o seu oposto. As pessoas extrovertidas demais irritam a gente. A gente só queria ficar quieto e eles não param de falar, de conversar, de querer se mexer demais, atrapalhando o nosso foco. Mas é inteligente da sua parte que você observe o comportamento do sanguíneo para que você também possa usar quando necessário. É importante que você aprenda a socializar, mesmo contra a sua vontade, mesmo sem gostar. Você precisa aprender a colocar uma máscara de pessoa normal e conviver bem em sociedade. Se você tem um pai, uma mãe colérica, eu sei o quanto é difícil, o quanto os coléricos são agressivos com os melancólicos, o quanto a gente se sente oprimido por eles, até mesmo violentado por eles. Mas é inteligente que você mantenha um colérico por perto para que você aprenda a ser um pouco mais incisivo, a ter uma rotina disciplinada. O colérico é obcecado por produtividade, por metas e resultados. Muitas vezes você, melancólico, se deixa levar pelas suas emoções e fica se protegendo no seu confortinho, mas eu quero que você aprenda como colérico, como sacudir as suas próprias emoções para longe e enfrentar a vida com um pouco mais de coragem. E por fim, eu sei que se você é melancólico e convive com um fleumático, eu sei que a sua vontade é sacudir esse fleumático e falar: vamos, acelera, vamos fazer alguma coisa com a nossa vida. Mas é inteligente que você conviva com um fleumático para que você aprenda a ser um pouco mais leve. Muitas vezes você vai ser obrigado a estar com pessoas desagradáveis, situações que você não merecia passar, mas a vida é cheia de maldade e você precisa aprender a deixar pra lá, a confiar um pouco mais que tudo vai dar certo, a afastar para longe as suas paranoias e ficar um pouco mais tranquilo. Aprenda com o fleumático. Então é muito vantajoso, é muito inteligente da sua parte que você tenha sempre alguém pertinho de você, pelo menos um de cada temperamento, para que você esteja sempre sendo desafiado
pelas diferenças, para que você consiga observar o contraste entre você e essa pessoa e que esse desconforto esteja sempre te ensinando lições. Você precisa ter a compreensão de como funcionam os 4 temperamentos para que eles sejam as suas ferramentas. Afinal, dependendo do contexto, da situação aí que a vida coloca pra gente, às vezes a gente tem que ser um pouco mais colérico, outras vezes um pouco mais fleumático e outras vezes um pouco mais sanguíneo. Quando um melancólico te pede alguma coisa, é bem provável que você deva aceitar. Essa é mais uma característica difícil de explicar sobre nós melancólicos. Então, eu nunca devo negar nada para um melancólico porque é manipulação? Não. Pelo contrário. É que o melancólico só vai ter coragem de pedir uma coisa para você depois que ele já pensou 1000 vezes em todas as possibilidades e ele tem certeza que você deve aceitar. O melancólico tem aversão à cara de pau, sabe? A gente odeia pedir coisas para as pessoas. O nosso sonho de vida é ser 100% independente, autossuficiente, para nunca precisar depender de ninguém. Qualquer coisa que você faz por um melancólico, ele já vai se sentir em dívida eterna com você. Então, a nossa tendência é sofrer sozinho, ficar calado, guardar tudo dentro de mim, deixa que eu resolvo meus problemas sozinho, porque se eu pedir para os outros e depois esse outro vir jogar na minha cara, vir me cobrar dívida, eu não vou suportar essa pressão. Então, para o melancólico chegar no ponto de pedir alguma ajuda para você, acredite, é porque ele está desesperado, ele está precisando muito urgente, não tem nenhuma outra opção, e ele já tem certeza que você deve e pode aceitar. O melancólico nunca vai te pedir uma coisa que ele sabe que você não ia querer fazer ou não ia poder fazer. É por isso que o melancólico se sente tão rejeitado, facinho. A gente não aguenta escutar um não como resposta, porque a gente não pediu sem pensar. A gente pensou muito, muito, muito para depois pedir. Então, se o melancólico vem te pedir coisas, olha, considere o pedido, porque não é fácil. Não é fácil pra gente falar, não é fácil pra gente demonstrar a nossa vulnerabilidade, abrir uma fraqueza. Então, se a gente chegou no ponto de ter que pedir algo pra você, é porque a gente confia em você. Não decepciona. O melancólico é difícil explicar, mas é por isso que o melancólico escuta tanto que, você acha que você é o dono da verdade, né? Você sempre tá certo. Você nunca aceita não como resposta. Sim, mas não é arrogância, é porque a gente pensa muito antes de falar. Então, se a gente fala algo, a chance de estarmos certos é muito maior do que a outra pessoa que falou sem pensar, que falou da boca pra fora. E eu sei que, para os outros temperamentos, pro sanguíneo principalmente, 80% do que ele fala é da boca pra fora. Ele fala primeiro, ele pensa depois, ele só sai falando, 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 nem sabe direito que palavras estão saindo da própria boca. O fleumático já não faz questão de falar muito também não, e o colérico não tem medo de mentir, desde que esteja desenvolvendo o benefício próprio dele. O colérico não poupa esforços para falar um discurso falso, mentiroso, só para vantagem própria. O melancólico não tem essa capacidade. É por isso que a gente pensa, analisa minuciosamente cada possibilidade para depois ter coragem de colocar alguma coisa para fora. Então, você deveria valorizar mais as palavras de um melancólico. Se o melancólico vem te pedir alguma coisa, por favor, considera bem esse pedido, considera com carinho, avalia bem a situação, porque para ele chegar no ponto de pedir ajuda para você, acredite, ele pensou muito. E ele vai ficar muito magoado se tomar um não na cara como resposta. Entendam de uma vez por todas que melancolia não é depressão, é um tipo de personalidade. Há mais de 2000 anos, Aristóteles se questionava por que os grandes poetas, filósofos, artistas, muitas vezes têm uma personalidade melancólica. O que significa isso? Uma tendência a um estado constante de nostalgia, de tristeza,
de quietude, uma consciência aguçada da passagem do tempo e uma alegria curiosamente pungente diante da beleza do mundo. Acho que isso aqui é uma informação essencial que diferencia os melancólicos, porque os outros temperamentos ficam felizes através das pessoas. Enquanto o melancólico fica feliz através da arte, da expressão de sentimento, da beleza. São gatilhos muito diferentes para a felicidade e uma felicidade que se manifesta de forma muito diferente. Enquanto para os outros, ser feliz é colocar coisas para fora, é falar alto, é dar risada, é sair e abraçar e conversar com todo mundo. O melancólico manifesta a felicidade de um outro jeito, é muito mais sutil, é muito mais sensitivo. Felicidade para o melancólico é um estado de calmaria, é um estado de paz, é um estado de expressão acima de tudo. A gente não suporta seguir a manada, seguir um padrão. A gente tem que estar o tempo inteiro questionando por que que eu tenho que fazer isso? Qual que é o sentido? Por que que eu tenho que fazer uma coisa que não brota do meu coração? Caso você se identifique como alguém do tipo melancólico, é difícil discutir a pergunta de Aristóteles sobre a melancolia das pessoas notáveis sem parecer arrogante. É por isso que o melancólico é muitas vezes confundido com aquele cara metido, aquele que se acha, que não se mistura, ele é antissocial, ele acha que é melhor que todo mundo. É o que eu sempre falo aqui. Uma das principais vantagens de ser melancólico é que somos mais inteligentes, ponto. Não tem como questionar que a pessoa que tem mais facilidade em ficar quieta, focada, concentrada, uma pessoa que tem um questionamento muito alto, um nível de reflexão, de detalhismo, de raciocínio, isso se configura em inteligência. É a inteligência clássica, uma consciência mais expandida, uma mente mais desenvolvida. E aí, o que é a consequência mais difícil de uma mente mais inteligente, que sabe mais, que percebe mais, que enxerga mais? A sensibilidade nos torna mais tristes, porque estamos mais conectados com a totalidade desse mundo, que é feito de muita bondade e, na mesma quantia, muita maldade também. Então, para o melancólico, é impossível ficar feliz e leve, solto, ignorando tudo de muito errado que está acontecendo aqui. A gente não consegue viver num mundo que existe tanta injustiça, sofrimento, preconceito, desigualdade, miséria, mentira, enganação, traição, falsidade. Ignorar tudo isso e ficar feliz, a gente não consegue. E talvez seja por isso que a sociedade se esforce tanto em convencer o melancólico de que ele é estranho, esquisito e errado. E aí acaba que os próprios melancólicos não se respeitam porque passaram por essa lavagem cerebral. E aí o que fica no senso comum? Melancólico é aquela pessoa depressiva que só chora o dia inteiro, fica trancado no quarto e não faz nada com a própria vida. Porém, observa os fatos da realidade. Quem são os melancólicos do mundo? Os maiores artistas famosos que você conhece, os seus cantores favoritos, escritores, atrizes, atores, pintores, cientistas, filósofos, as pessoas mais cultas, intelectuais, inteligentes, artistas, produtivas, que criam nesse mundo, têm personalidade melancólica, porque só um melancólico tem a profundidade suficiente, a sensibilidade suficiente para produzir criações que mudam o mundo. Meu principal papel aqui na rede social é te mostrar que se você é melancólico, para de se esconder. Pelo contrário, é motivo de se orgulhar. Por mais que eles tentem te convencer do contrário, talvez porque eles têm medo do que não entendem, ou porque têm medo do tamanho do poder, do potencial que você tem, depende muito de você começar a você se respeitar, e aí eles vão respeitar você também. Ser melancólico é motivo de orgulho, jamais de vergonha. Como um melancólico pode se defender de conflitos? Não participando deles. Eu recebo muitas perguntas de vocês por aqui, dos meus alunos dentro da terapia, perguntando assim, como que eu consigo lidar com as pessoas que são tóxicas, abusivas na minha vida? Amizade que me faz mal, família que me faz mal, colega de trabalho que me faz mal. E eu só tenho uma resposta possível. Eu sei que muitas vezes a gente tem uma esperança de que se eu chegar lá e falar alguma coisa, se eu tentar conversar com essa pessoa, se eu insistir, fizer isso ou aquilo, eu vou conseguir mudar o comportamento dela. Isso é a maior ilusão que te faz desperdiçar tempo e energia inutilmente da sua vida.
Você não tem capacidade de mudar outras pessoas. Você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. É triste? É triste. Mas para conseguir uma vida feliz, você vai precisar abandonar muitas pessoas ao longo do caminho. Essa tendência não é igual para todos os temperamentos. O colérico, por exemplo, ele se alimenta de conflitos. É esse estado de guerra, de luta, de competição que traz motivação para o colérico. O sanguíneo, mesma coisa. Quanto mais ele se relaciona com as pessoas, isso vai trazendo energia para a vida dele. O fleumático já é aquela pessoa desapegada, que não vai gastar a energia dele com conflito de ninguém, ele não está nem aí, ele nem liga para o que falam dele, para o que acham dele. É uma paz invejável. Mas o melancólico, ele é o temperamento sensível, intenso, profundo. O melancólico é o temperamento que tem vontade de ajudar o mundo inteiro. A ânsia do melancólico é: já que eu não gosto tanto assim de mim e nem da minha própria vida, deixa eu me sacrificar aqui para eu poder ajudar os outros. Porque eles merecem. Eu não mereço ser feliz, mas eu quero ajudar os outros a serem felizes. É por isso que ele vai aguentando uma vida que ele odeia, trabalho que ele odeia, relacionamento que ele odeia, só porque ele não quer machucar os outros. Ele prefere machucar a si mesmo. Então não tem como eu te aconselhar diferente. Por mais que você ame essas pessoas, essa amizade antiga, esse trabalho que, pô, seu pai te ajudou a conseguir, esse relacionamento aí de tantos anos, por mais que você ame essas pessoas, se elas estão te fazendo mal, a sua única opção é escolher você e se afastar. Não tem o que fazer, assim, não tem ritual, não tem oração, não tem tampar umbigo, não tem nada que você faça que vai conseguir mudar a sua sensibilidade ou desligar a sua sensibilidade. A única forma do melancólico se proteger em conflitos é não participar de conflito nenhum. É só você se lembrar. Qual foi a última vez que você brigou com alguém, conflitou com alguém, que alguém falou mal de você e te xingou? Ainda dói, né? Você ainda lembra exatamente cada palavra trocada. De vez em quando, você tá do nada, no meio do dia, e bate na sua cabeça aquelas palavras daquela briga que alguém acusou você de alguma coisa, ou debochou da sua cara, te falou um palavrão. É isso que eu tô falando. Conflito. Qualquer conflito, independente de como seja, quando seja, onde seja, sempre vai te machucar. E vai machucar só você, porque os outros temperamentos evoluem com o conflito. O melancólico é o único que, para se proteger, precisa não participar. Se as pessoas na sua vida gostam de conflito, gostam de briga, elas têm esse direito. Não adianta você achar que você vai conseguir mudar as pessoas. A sua única opção é os incomodados que se retirem. Você se retira da cena, deixa que eles fiquem brigando entre si, você não vai participar. O melancólico é sensível. A coisa mais importante que você faz por você é proteger a sua mente, é escolher os ambientes que você frequenta. Gente que é nervosa, explosiva, estressada, só reclama, você não tem como manter na sua vida, você não tem energia suficiente. Então, mais uma vez, para ficar bem claro, a única forma do melancólico se proteger em conflitos é não participar deles. As pessoas que merecem se relacionar com você, participar da sua vida, são pessoas que respeitam a sua sensibilidade, que vão saber como te tratar bem, que vão escolher as palavras, que vão saber apreciar o seu jeito de ser, que não envolve briga, não envolve palavrão, não envolve grito, não envolve falar mal dos outros, fofoca, reclamação, porque esse tipo de conversa é tóxica para o melancólico. Teste para saber se você é realmente melancólico, retirado do livro O Lado Doce da Melancolia, de Susan Cain. Primeiro, eu vou te perguntar as perguntas que eu faria como principais do temperamento melancólico. Você se considera uma pessoa sensível? Sente emoções muito mais intensamente que as pessoas ao seu redor? Você tem uma memória muito boa? Você lembra de coisas lá da sua infância, da adolescência? Você lembra exatamente algumas frases que as pessoas te falaram ao longo da vida? Você se sente sozinho, incompreendido,
como se você não fizesse parte desse mundo e você sente que todo mundo ao seu redor cria laços e se conecta muito mais fácil que você e você está sempre ali meio isolado. Você não gosta de seguir uma vida que é o padrão da sociedade? Você tem um gosto diferente, peculiar, alternativo? Você é uma pessoa introvertida que gosta de ficar mais quieto e quando precisa interagir muito, socializar muito, se sente exausto? Para mim, esses 5 aqui são os pontos mais importantes. O melancólico sabe que ele é introvertido, que ele é mais sensível, que a mente dele é muito mais intensa e que o tipo de conversa que ele tem, de pensamento que ele tem, é sobre temas mais profundos, mais filosóficos do que aquelas conversas rasas de elevador. Agora eu vou te fazer as perguntas do livro. Você fica particularmente comovido com fotografias antigas? Você reage intensamente à música, à arte ou à natureza? Alguém já descreveu você como uma pessoa madura demais para a idade que tem? Você encontra conforto ou inspiração em um dia chuvoso? Você prefere poesia a esportes ou talvez você veja a poesia dentro dos esportes? Você se emociona tanto a ponto de sentir arrepios pelo corpo inteiro? Você se sente tocado por músicas tristes? Você busca beleza ou romantização da sua vida cotidiana? Por fim, você se sente capaz de ficar extasiado em momentos inesperados? Ou seja, você encontra prazer em coisas que as pessoas geralmente acham que é estranho? Se você se identificou com a maioria dos pontos que eu citei aqui, é porque muito provavelmente você é melancólico, então continua me seguindo, porque a minha missão aqui é ajudar os melancólicos a dominarem esse temperamento. Posso te falar uma coisa? Se você é melancólico, para você é muito melhor sentir raiva do que sentir pena. Se você é melancólico, aceita, você sempre vai estar meio triste mesmo, as pessoas ao seu redor sempre vão decepcionar você, esse mundo aqui é horrível mesmo, é caótico, nada funciona como você queria, a sua vida sempre vai estar meio... E aí, nesses momentos de frustração, sempre se abrem 2 caminhos na sua cabeça. Um caminho é o da pena, sabe? Ai, por que que acontece isso comigo? Por que que a minha vida tem que ser assim? Por que que eu tenho que sofrer tanto? Eu não aguento mais, eu não vou aguentar, eu não quero mais. Esse caminho, assim, de choro, de lamentação, sentindo pena de você mesmo. Isso aqui é a pior armadilha da sua vida. Isso aqui não vai te levar a lugar nenhum, só vai te afundar mais e mais e mais e mais. Não melhora em nada. Esse caminho da pena te afunda. Toda vez que você perceber, estou sentindo pena de mim mesmo, você faz qualquer coisa para sair correndo para outra direção. Você pode sentir raiva. A raiva é uma emoção benéfica para o melancólico, porque a raiva é uma coisa que te impulsiona. E o mal do melancólico é que ele guarda tudo dentro de si. Ele não quer incomodar ninguém, então ele vai guardando, ele vai guardando. Mas quando você começa a ficar com raiva e você começa a perceber assim, eu não sou o problema são essas pessoas, o problema é essa sociedade suja, hipócrita e ridícula, porque eu fiz tudo o que eu pude, eu fiz a minha parte. Foram vocês que erraram comigo, foi essa vida que errou comigo, são vocês que não me merecem. E aí, essa raiva, essa indignação é o que vai te fortalecer para você conseguir continuar a sua vida lidando com as opiniões alheias que você nunca solicitou, com a crítica construtiva de quem não construiu nada, com os olhares de debochezinho dos outros e os comentáriozinhos. Com a raiva dentro de você, você consegue levantar da cama com postura, cabeça para cima, construir a sua vida do jeito que você quer. Porque se você é melancólico, todo dia você vai acordar triste. Fato, a tristeza sempre vai fazer parte de você. Mas aí você tem uma opção. Você vai acordar sentindo pena, sentindo dozinha e pensando, coitadinho de mim, eu sou tão triste. Ou você troca a direção e você pega de mão dada com a raiva. E aí, munido da força que a raiva te dá, é que você consegue confrontar as pessoas que estão contra você. É que você consegue ficar um pouco mais egoísta, pensar mais em você e menos nesses outros que nunca pensam em você. Com a raiva te ajudando, é que você consegue falar o que tem que falar, fazer o que tem que fazer e seguir em frente.
Então, sempre que você puder escolher entre pena ou raiva, pega a raiva. Ela vai ser uma boa aliada na sua caminhada. Mais um conselho muito importante para quem é melancólico. A sua terapia é um processo interno que você não deve contar para os outros. A minha aluna teve uma briga feia com o marido dela ontem porque ela cometeu esse erro. Sabe esses conselhos que eu te dou aqui? Se você é melancólico, aprenda a ser mais egoísta. Pensa mais em você. Não fica se sacrificando tanto pelos outros. Seja mais racional, controla mais as suas emoções. Esse tipo de conselho funciona apenas para quem tem temperamento melancólico. Se você vai mandar o colérico ser mais egoísta do que ele já é, isso vai ser péssimo. Se você vai mandar o fleumático ser menos emotivo e ele já não sente nada, não vai funcionar. A minha aluna, durante uma discussão com o marido, começou a contar para ele sobre as mudanças internas que ela está fazendo. E ela começou a falar assim, olha, agora eu preciso ser mais egoísta. Agora eu não vou mais ficar me sacrificando por você. Agora eu vou pensar mais em mim. Ou seja, ela falou demais. Ela expôs uma mudança que deveria ter ficado somente dentro dela. É claro que o marido não entendeu. Ele ficou ofendido. Porque outras pessoas nunca vão entender, o que só vai funcionar para você. Todo esse treinamento de fortalecimento emocional que a gente faz aqui, na minha terapia para melancólicos, tudo que a gente faz lá, os exercícios de autocontrole, de liberação emocional, de superação de traumas, investigações, todos esses papos, conversas que nós temos aqui nos meus vídeos, é um conteúdo exclusivo para melancólicos. Os outros temperamentos não são bem-vindos aqui. O que você faz em terapia é confidencial, é você com você. Se você é meu aluno, eu quero que você desabafe comigo. Você manda mensagem para mim. Não fica expondo os nossos temas de terapia com outras pessoas. Nem que seja seu filho, seu marido, sua esposa, seu melhor amigo, sua mãe, seu pai. Eles não vão entender. Eles não têm capacidade de entender. Não é por maldade. É só porque eles funcionam tão diferente da gente que eles não conseguem e não precisam entender. Quem tem que te entender é você mesmo e a sua terapeuta. O que as pessoas ao redor vão ver é a consequência da nossa mudança. Eles vão perceber assim, nossa, você está diferente, você está mais calma, você está mais controlada, você está mais centrada, nossa, você está mais autoconfiante, está mais leve, está se relacionando melhor comigo. Tô gostando de ver. Mas a base para chegar nesse resultado é um segredo exclusivo para nós melancólicos. Não conte para os outros os nossos segredos. O melancólico tem muita dificuldade em demonstrar as emoções, o que não significa que por dentro ele não está sentindo muito. Essa é a diferença essencial entre o melancólico e o fleumático. Os dois são pessoas quietas, introvertidas, mas quando você pergunta para o fleumático, você tá bem? Tá tudo bem? E ele responde, sim, tô ótimo, tá tudo bem. Por dentro, de fato, ele tá bem. Tá pensando em nada, tá tranquilo, tá tudo certo. Já o melancólico é o contrário. O melancólico vai falar assim, tô bem, tá tudo bem. Mas por dentro é uma avalanche de sentimentos. É uma montanha-russa emocional. São pensamentos acelerados ao infinito. É tanta coisa acontecendo dentro dele que ele se sente sufocado pelas emoções. Ele não consegue falar, ele não consegue demonstrar, ele não consegue controlar as emoções porque elas são muito maiores e muito mais fortes. As emoções chegam a assustar o melancólico. Elas engolem, elas sufocam. Então, o melancólico, olhando de fora, ele parece uma pessoa fechada, uma pessoa fria, uma pessoa séria, uma pessoa vazia, mas por dentro é o contrário. Ele está vivendo uma loucura por dentro, uma confusão. São infinitos questionamentos, são desejos que ele busca
atingir e não consegue. São traumas, são bloqueios. É por isso que eu falo que a mente do melancólico é um labirinto. É um local infinito. Como viver melhor sendo melancólico? Eu tenho 3 conselhos para você. A primeira coisa é começar a respeitar a sua opinião e parar de aceitar lição de moral dos outros que acham que são superiores a você só porque você é um pouco mais quieto que eles. O melancólico é sensível. As opiniões alheias ficam pesando dentro de nós e bloqueando a nossa vida. Então, faz uma faxina na sua vida, sabe? Tira as pessoas que ficam te enchendo de pressão demais, cobrança, crítica construtiva de quem não construiu nada, piadinha com você, debochezinho com você. Tudo isso tá enchendo de poluição na sua mente, atrapalhando demais a sua vida. O processo de autoconhecimento exige essa faxina, exige um pouco de solidão. Segunda coisa, aprender a colocar para fora tudo o que você vem acumulando do seu passado. O melancólico, além de sensível, é muito profundo. Então ele vai guardando memórias do passado, guardando trauma, guardando crenças, com muita dificuldade de colocar para fora, de aliviar a sobrecarga emocional. Você pode colocar para fora escrevendo. Eu uso muito os exercícios de escrita na minha terapia para melancólicos. Ou você pode colocar para fora falando, conversando com alguém de sua confiança, contando sobre a sua vida para a sua terapeuta. Mas, de alguma forma, tudo que está acumulando aí dentro vai ter que sair. Terceiro ponto. Como nós já sabemos que o melancólico tem uma tendência ao pessimismo e tem uma certa dose de paranoias, de neuroses, o melancólico corre muito risco de perder a vontade de viver. A intensidade dentro dele é tão grande, a vida normal para ele é tão mais difícil, que ele começa a pensar que não vale a pena ficar aqui. Então, é essencial para o melancólico encontrar um propósito de vida, encontrar um significado maior para a existência dele. Então você vai investigar a sua história de vida, investigar as suas forças, seus dons, seus talentos, e você vai encontrar alguma coisa para colocar a sua intensidade, para alimentar a capacidade de hiperfoco que você tem. Isso pode acontecer na sua carreira, na sua profissão, na sua família, na sua produção artística, produção intelectual, no esporte. Mas o melancólico precisa ter um sentido para viver. Esses 3 pontos são as principais coisas que fazemos dentro da terapia para melancólicos. Se você fizer essas 3 coisas, pronto, você já vai conseguir dominar o seu temperamento e ter uma vida muito melhor. Um conselho muito importante para o melancólico. Você não pode ir atrás daquilo que você não vai conseguir lidar. Por exemplo, você quer saber tudo do passado do seu parceiro, mas aí depois você vai estragar a sua relação porque você não vai conseguir parar de ficar pensando no passado do outro. Outro exemplo. Você quer muito saber sobre o seu futuro, o que vai acontecer. Aí você vai lá na taróloga, na cartomante, no vidente, você escuta um monte de coisa do seu futuro e depois você tem crise de ansiedade porque você não consegue lidar com aquelas informações. É importante que você entenda que o melancólico é muito curioso na mesma medida em que ele é paranoico. Então, se você é melancólico, um conselho é melhor lidar com a dor da curiosidade do que lidar com a dor da paranoia. Eu tenho uma aluna melancólica da minha terapia que me contou uma história ontem. Ela está se mudando para uma casa nova e ela foi contratar o serviço de uma terapeuta energética para que ela fosse fazer uma oração, fosse benzer lá o local da casa nova dela. O que aconteceu? Essa mulher foi lá e chegou com a seguinte resposta: essa casa tem muita coisa ruim acumulada. Você vai precisar de 14 sessões comigo para que eu consiga tirar toda a maldade que tem nesse local que você vai morar. E agora? Agora a minha aluna está presa num dilema. Ou ela vai gastar um monte de dinheiro para fazer esse monte de sessões até conseguir limpar toda a energia ruim da casa, ou ela se recusa a fazer isso e vai ter que lidar com a paranoia de achar que a vida dela vai dar tudo errado.
Eu sei que se você é de outro temperamento, você ia falar assim: ah, imagina, esse povo aí, mentiroso, charlatão, só quer saber de dinheiro, esquece o que ela falou. Aí que tá, o melancólico não esquece. Aí, se o seu parceiro te conta do passado dele, e ele fala assim, ah, porque no meu relacionamento antigo eu fazia isso, isso, aquilo, ou eu era muito apaixonado pela minha ex, meu ex, blá, blá, blá. Aí, você não vai conseguir esquecer. Você vai ficar paranoico, ciumento, obsessivo. Só porque você foi atrás de uma informação que você não tinha força para lidar porque você é melancólico. Se você vai ver o celular do seu parceiro, eu sei que você tem muita vontade. O melancólico tem essa intensidade emocional. Você é curioso, você quer saber. Você quer saber de tudo. Você é detalhista. Mas tem coisas, tem situações em que a ignorância é uma bênção. E essa é uma delas. Se você pega o celular do seu parceiro e vai lá ver todas as mensagens, como é o seu sonho fazer isso, quem procura acha. Você vai encontrar alguma coisa, alguma coisinha, que mesmo que racionalmente você sabe que não é nada demais, o seu temperamento melancólico não sabe disso. Um emoji errado que a pessoa mandou, uma palavra, uma frase, você vai guardar aquilo ali e você nunca mais vai conseguir ficar tranquilo na sua vida. A mente melancólica é feita para imaginar os piores cenários possíveis de tudo. Então é muito mais sábio da sua parte que você se poupe de saber certas coisas. Sabe por que o melancólico é tão quieto? Porque a gente só fala uma coisa quando temos algo relevante para dizer. A gente não fica gastando as nossas palavras. É por isso que o melancólico fica extremamente ofendido quando ele está tentando falar alguma coisa e é interrompido ou ignorado. Porque cada palavra que sai da nossa boca foi pensada, calculada. Por favor, valoriza as palavras do melancólico. Não é porque a gente acha que a gente é superior, que nós somos arrogantes e sempre estamos certos. Não é por isso. É que só a gente sabe o esforço que a gente faz para conseguir formular um discurso que vale a pena ser dito, para chegar no ponto da gente estar se manifestando. Eu preciso falar uma coisa para você. Eu preciso conversar com você. Partindo do melancólico sempre vai ser uma coisa séria. E aí a gente fica com ódio quando as pessoas reclamam que nós somos quietos demais. Mas pra gente é tão óbvio que se eu tô num grupo de pessoas e eles estão falando sobre um assunto que eu não domino, eu não tenho certeza sobre aquilo, eu não tenho profundidade sobre esse tema, é claro que eu preciso ficar quieta como ouvinte. O melancólico, na verdade, é muito humilde. Ele não quer fazer você perder o seu tempo dando atenção para ele se ele não vai falar alguma coisa que realmente vai contribuir, vai ajudar você. Pra gente é muito óbvio que se você não tem nada para acrescentar, você não fala, você fica quieto. O melancólico ou ele tá quietinho aprendendo, observando, para aprender mesmo, cada detalhezinho, analisando como é que funcionam as coisas, fazendo os cálculos na cabeça dele, ou ele tá ensinando. O melancólico, quando ele fala, é para ensinar, é para ajudar, é para impactar. Experimenta você começar a falar do tema que é o interesse do melancólico. Ele vai se transformar. Aquele que estava ali quietinho, timidozinho, vai virar um garanhão falador. É só alguém começar a falar dos 4 temperamentos numa conversa que eu vou me manifestar. Porque eu sei que eu domino e eu sei que eu vou acrescentar alguma coisa na conversa. Eu jamais vou deixar alguém falar uma coisa errada na minha frente. Se eu puder corrigir, se eu puder ajudar, eu vou falar. Então, na verdade, as pessoas não deveriam reclamar porque você é quieto. Deveriam agradecer. Porque a pessoa quieta, ela tá poupando o tempo dos outros. Ela só vai falar quando for algo importante. Então, se você tem um melancólico na sua vida e ele manifesta o desejo de falar alguma coisa, você para e escuta. Você olha para o melancólico com um pouco mais de curiosidade. É só isso que a gente queria. Pessoas curiosas, pessoas pacientes, que conseguem respirar, ficar em silêncio e ter uma conversa profunda. O melancólico jamais vai desperdiçar palavras. Nós somos quietos com orgulho, porque nós somente falamos
quando temos algo relevante a dizer.